Se não fosse a casa, eu não sei onde eu estaria. Casa de estudante, ela foi crucial para minha formação. E sem a moradia, os estudantes indígenas não teriam como permanecer na universidade. Para manter a gente aqui, tem pessoas que vêm de outros estados, né? A única forma de se manter aqui é na casa de estudante, né? Essa vivência na Cefave, com certeza, eu vou lembrar para sempre, assim. Foi uma vivência forte para mim, foi uma vivência grande. Em menos de um ano eu estava sabendo 1000 coisas que eu nem imaginava. Falar dessa experiência é desbloquear várias memórias afetivas. Se eu participasse daquele quadro Meu Lugar na URGS, acho que a Cefave seria o meu lugar na URGS, assim. A casa da gente é uma metáfora da nossa vida, é a representação exata e fiel do nosso mundo interior. Há casas em que tudo aparenta estar em ordem, mas reina confusão dentro dos armários. Há casas tão lindas, tão limpas, tão perfeitas, que parecem até cenários. Há casas escuras. Há casas feias por fora e bonitas por dentro. Há casas pequenas, onde cabem toda a família e os amigos. Há casas com lareira, mas que se mantêm frias. Há casas prontas para receber visita, mas impróprias para receber a vida. E há também as casas de estudante, que não se parecem com nenhuma outra casa. E é sobre elas que nós vamos falar no programa de hoje. Conversamos com atuais e antigos moradores e também com profissionais da universidade sobre moradia estudantil, um assunto que envolve permanência, pertencimento e transformação pessoal e profissional. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul conta atualmente com 4 casas de estudante. A CU, ou CEL, que aparece aqui ao fundo, a Cefave, no campus do Vale, mais a CEURGS e a CI, no campus Saúde. Essa última sendo a Casa de Estudantes Indígenas, a mais recente. Foram anos de muita luta estudantil e de várias movimentações dentro da universidade até a conquista e construção desses espaços, aprimorando cada vez mais um benefício que é essencial para centenas de estudantes. A moradia estudantil, assim, ela é vital, né, para a permanência dos estudantes, né, que são alvo, né, da política de permanência estudantil, né, estudantes, né, com situação de vulnerabilidade, né, socioeconômica, muitas vezes vulnerabilidade social, né, que precisam da moradia estudantil para poderem ter condições, né, efetivas de manter seus estudos, né, de poder frequentar as aulas, saberem que tem um lugar para ficar, não estarem convivendo, né, com essa incerteza, né, de não ter a sua moradia, o seu teto. Tu vê, mas sem número de estudantes nesse patamar, enfim, que entraram e foram batalhando, se formando, o primeiro, o segundo. Tu tem que abrir a possibilidade. E se tu não der a condição primária ideal para ele ter um apoio, ele também não vai conseguir. Né? Não é questão de só solidariedade, enfim, né? Nem sempre funciona. O cara tem que ralar, né? E eles ralam muito, né? O processo de seleção para moradia estudantil, tá? Ele é organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, pela PRAE, que possui uma comissão de seleção própria, e principalmente na CEL, né, que é a Casa do Estudante aqui do centro, a PRAE organiza os editais e a seleção. Nós temos situações um pouco diferentes em outras casas, como no caso da CEURGS, tá, que é a Casa do Estudante Universitário do Campus da Saúde, e a Casa do Estudante, a Cefave, né, no Campus Agronomia, que eles têm comissões próprias, né. No caso da Cefave, eles se organizam através de comissões e na CEURGS através de departamentos. E eles é que montam os editais, tá? Sempre com suporte da PRAE, e também eles fazem a seleção, né? nas suas comissões ou nos seus departamentos. Aqui na Cefave a gente tem a divisão por comissões, né? São como grupos de trabalho. Então, comissão de alojamento, comissão de manutenção, comissão de seleção, que é que seleciona novos moradores. A gente seleciona as pessoas que vão participar nas assembleias, elas se voluntariam para participar. Então, forma-se um grupo ali de 5, 7 pessoas, né, e esse grupo trabalha para determinada questão. No caso do alojamento, a questão do alojamento dos quartos, né, a organização dos quartos, seleção para entrevista de novos moradores, manutenção
para verificação, vistoria de itens que podem ser melhorados, né, de reparos que podem ser feitos pela URGS, de cultura, promover eventos culturais aqui. Então, cada comissão tem uma função assim na casa. Cada andar eles tinham reuniões por andares, tinham as assembleias, né? E eu era sempre convidado a participar das reuniões. Era muito vivo isso, né? Eles tinham ainda, acho que não reduziu, a forma democrática de escolher entre os seus pares, né? Que começa por aí, né? Começa de estudante, antes de estudar, mas como estudante, tu já tem que entender a democracia e como é que ela funciona, né? E respeitando as diferenças, porque estão todas ali dentro, né? Sou natural de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. Conhecia muito pouco Porto Alegre, na verdade, não tinha uma relação muito profunda com Porto Alegre, só tinha vindo na minha adolescência, mãe operária, pai operário, sem recursos financeiros. Acabei indo para a Casa do Estudante, que me acolheu, junto com outros 400 moradores, todos do interior, então isto criava e continua certamente criando uma relação diferenciada. Nós tínhamos uma grande família na Casa do Estudante, e a Casa Estudante acabou sendo a minha grande referência na vida Porto Alegre. Fui presidente, fundador da Associação dos Moradores da Casa Estudante. Depois, isto acabou me incentivando para assumir a presidência do DAEMA, do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Matemática, a minha participação no DCE, que funcionava no próprio prédio da Casa do Estudante, lá na João Pessoa 41. Quando eu cheguei em Porto Alegre em 1974, a Casa do Estudante da URGS, ela estava destinada somente a alunos do sexo masculino. As mulheres, inclusive, não podiam entrar na Casa Estudante. Então, nós organizamos a ocupação da Casa Estudante com as mulheres e 4 mulheres passaram a morar na Casa Estudante, o que depois acabou abrindo as portas para que a Casa Estudante da URGS passasse a ser mista, como é até hoje. Um problema pessoal meu de sobrevivência movimentou o movimento estudantil e o movimento feminista, que acabou dando na invasão da casa pelas feministas e atualmente as mulheres podem morar lá. Eu, na época, eu tinha 20 anos, eu nunca imaginei que porque eu fosse morar lá com a minha filha, ia acabar acontecendo tudo isso. Eu morava num apartamento de estudantes, assim, várias pessoas, né? Eu morava num quarto. E a proposta deles era uma coisa comunitária e para mim não dava, porque eu tinha uma criança pequena. Aí não deu certo ali, porque eu precisava ter as coisas dela para comer e os horários, né? E aí as festas dentro do apartamento e até não sei que horas, e eu me fechava no quarto, o pessoal não gostava, começou a dar problema e eu tinha um namorado que morava na Casa do Estudante. Daí uma noite, assim, que ela estava com febre e o pessoal estava fazendo um festerê lá, eu estava dentro do quarto, daí ele disse, não, tu não pode mais ficar morando aqui, né? Aí ele me convidou para ir morar lá. Eu disse, como é que eu vou morar na Casa do Estudante? Eu não sou estudante da URGS. A casa é só para homem. E eu sou uma mulher e ainda tenho uma filha. Aí ele, vamos dar um jeito. Ele era, na época, ele trabalhava na biblioteca, como voluntário, né, na biblioteca ali do DCE. Então ele conhecia todo mundo também e ele era estudante aqui da URGS. Foi em 1980, tá? Foi esse ano. A URGS mandou uma carta para ele, né, que era o morador oficial, né, meu namorado, para mim em 3 dias sair, né, senão eu seria expulsa, né. Aí é que começou o movimento. Aí se reuniram, todo mundo se reuniu lá, os movimentos estudantis, os feministas. Nós fomos de quarto em quarto na Casa Estudante para ele fazer um abaixo-assinado para as mulheres poderem morar, mas muitos apoiavam, muita gente apoiou. Eu não me lembro daquele abaixo-assinado, o que deu, se eu não me lembro, sim. E aí não se resolvia. Aí uma das soluções era conseguir pessoas da URGS, mulheres da URGS, para morar lá, para tirar o foco de mim, para daí poder ser oficial, né? Aí não achavam, ninguém queria, nenhuma guria tinha coragem. Aí até que conseguiram uma, aí quando aquela aceitou, daí veio mais 2 e moraram lá. Tem uma que até casou com o cara que emprestou o quarto para ela. Casaram, tiveram filho, assim. E aí foi depois que essas gurias foram morar que teve a invasão. E na realidade eles nunca me expulsaram. Nunca me expulsaram de lá. Por causa de todas essas manifestações que fizeram. Marcadas pelos movimentos estudantis, as casas de estudantes da URGS nem sempre foram esse espaço que são hoje. A história que a Laura nos conta
marcou um movimento feminista na década de 1980 e contribuiu para grandes mudanças, já que as mulheres puderam não apenas entrar, como residir nas casas de estudante. Conversando com antigas moradoras, ouvimos outras histórias e diferentes relatos sobre uma época da qual elas lembram com muito carinho. Eu entrei na pedagogia, na URGS, em 2001. Falar dessa experiência é desbloquear várias memórias afetivas. Uma das passagens mais legais assim da minha infância, como nós somos típica família italiana, né, nono, nona, 5 filhos, estudar na URGS era a nossa oportunidade. Eu morei aqui dos anos de 2017 a 2024, ano passado, e os cursos que eu fiz, né, enquanto estava aqui, foi Ciências Contábeis, porque era o curso que eu estava quando eu ingressei, e depois eu pedi transferência interna e fui para Arquivologia, que é o curso que eu estou me formando esse ano. E eu fazia e ainda faço geografia, calma gente, em diferentes etapas, tá? Mas na época que eu morei na Cefave, eu era graduanda em geografia. Coincide com o período que eu morei na casa, entre 2008 e 2013. Casa do estudante, ela foi crucial para a minha formação. Ela foi super importante. Residia aqui em Canoas, no bairro Matias Velho. Só que era 2 horas e alguma coisa de deslocamento e de transporte todos os dias. Todo mundo era do interior e tinha histórias de superação. Bastante filhos de agricultores que saíram da roça, né, em busca de uma oportunidade de fazer uma graduação. Então, vir para a Casa do Estudante, para todos nós, foi... Eu vou dizer que foi a única oportunidade que a gente teve, porque é um município muito pequeno. Isso te dá uma segurança de tu conseguir se planejar para cursar um curso, para tu se programar, tu fazer algo que vá te contemplar ao longo, né, daquela jornada, daquela trilha acadêmica, que faz total diferença. Tu vir de uma situação de vulnerabilidade e tu ter uma estabilidade e para além dessa estabilidade, tu ter essa oportunidade que é, né, estar próximo à universidade, tu estar vivenciando com outros membros da academia. Então isso foi muito importante para que eu conseguisse me formar. A minha opção de cursar uma graduação diurna se deu também pelo acesso à Casa do Estudante, porque daí, como eu não precisava ter essa preocupação de ter que trabalhar para ter uma renda, porque a renda da bolsa, como eu tinha alimentação, tinha aqui a moradia garantida, a internet garantida, a luz garantida, né? Tá. Então, essas coisas que são o básico e que fora daqui a gente tem que pagar, então não tendo que me preocupar com a minha manutenção mínima, eu pude sim, como qualquer pessoa que quer fazer a faculdade, né, ter o direito de me preocupar só em estudar, só com a minha graduação. Vim para Porto Alegre, fiz vestibular, já tinha minhas irmãs que moravam aqui, então foi mais fácil que a minha irmã mais velha, que teve que vir meio que desbravando aí esse caminho pra gente. Então a minha história com a Casa de Estudante, ela começa antes mesmo de eu vir para cá. Meu pai e nós temos uma gratidão e nos sentimos privilegiados por 4 integrantes da mesma família ter recebido um benefício tão importante que é a moradia estudantil. Eu fui em lugares onde a casa é minha e talvez eu tenha demorado mais tempo para me sentir parte da casa, porque eu só me sentia parte da minha casa quando eu entrava da porta para dentro, prédios, condomínios, entendeu? Né? Porque tu não te dá com os vizinhos, às vezes eles não te dão nem bom dia, sabe? Então até chegar à porta da tua casa, tu é só mais um ali, né? Tu não consegue, se faltar um gás, bater na porta de alguém e dizer: oi, eu posso cozinhar aqui na tua casa? Porque são 10 da noite até eu chamar, né? Sei lá, coisas desse tipo, sabe? Né? Mas aqui na Cefave não, eu acho que foi quase sempre, entendeu? Tem um espírito de família, eu acho que tem a ver com a questão de senso de pertencimento e de identidade. As pessoas sabem que não estão aqui por acaso. Teve vários momentos que eu senti que a CEURGS era a minha casa mesmo, porque
Apesar dela ser, né, uma casa vinculada à universidade, o espaço que tu tá aqui, as pessoas com quem tu tá compartilhando, acabam se tornando muito próximas, tu acaba criando vários vínculos, e isso é muito, muito legal. Assim. Ter essa experiência onde tu consegue se reconhecer nos outros, ela é incrível. A minha irmã, ela fez o chá de fralda aqui dela. Organizaram um chá de fralda, o pessoal do Vale do Taquari ali organizou um chá de fraldas no hall, assim, um chá de fraldas surpresas para ela. Então também na linha de se identificar com o outro. A Cefave para mim, ela é e foi tão importante, tá? Que o meu chá de bebê foi aqui, tá? E foram foi 1 ano e meio depois de eu ter saído, 2. Isso. E o meu chá de bebê foi aqui, na rua, né? No gramado, já era dezembro, mas foi nesse ambiente, tá? E ao mesmo tempo, o meu book de gestante, vamos dizer assim, tinha toda uma ligação, que o pai também é da agronomia, tal, né? Então, tipo assim, todo relacionamento se deu, fazia muito sentido, né? Mas, tipo assim, as fotos de eu grávida são ali na frente daquele prédio amarelo lindo da Faculdade de Agronomia, no gramado, aqui na Cefave, na casinha ali atrás, enfim. Tu passa teus aniversários aqui, tu passa as tuas férias, às vezes, aqui. E é o local onde tu tá morando. Por mais que seja temporariamente, tu tá morando, tu quer trazer algum conforto, então tu personaliza o teu quarto, né, para que ele tenha a tua cara. Essa intimidade que tu vai criando com o ambiente, com as pessoas, faz com que tu se sinta de fato em casa. Essa pessoa tentou recriar alguma coisa que para ela era importante, alguma planta. Então, dentro do coletivo, tem a questão do individual, né? A gente pode observar que, de alguma forma, ela tentou trazer alguns elementos que trouxessem a particularidade dela. Então, aqui são várias histórias diferentes vivendo num ambiente coletivo. Tinha um grupo de moradores daqui que tinha um videogame e às vezes eles ficavam jogando até tarde, entre 4, assim. E daí eu era a primeira que saía do meu quarto, porque eu queria dormir, né? Daí quando eu batia no quarto, eles já abriam a porta e já diziam assim, a gente tá gritando, desculpa, Dani, tá? E eu, galera. Esse corredor aqui de sexto andar é uma galera que a porta ficava porta com porta, ficava aberta, um botava música, o outro enquanto estava fazendo a janta. Na casa do estudante, eu conheci o meu atual noivo. Então, ele era morador quando eu cheguei, e nós saímos daqui juntos. E isso foi muito marcante para mim, assim, porque vai ser uma recordação eterna, né, de que a gente se conheceu na casa de estudante. E acho que isso não aconteceu só comigo, né, de conhecer o grande amor da vida na casa de estudante, né. Acho que muitas pessoas vão tirar grandes amizades, grandes experiências, e com certeza é uma grande oportunidade. E aqui foi feito o chá de bebê da minha irmã, nesse hall aqui. A gente decorou o hall, a mãe da Letícia. Hoje a Letícia ela tem 19 anos e ela saiu do 2º grau, ela passou em Relações Internacionais, então ela estuda aqui na frente. E ela estuda aqui na frente, e o chá de bebê dela a gente fez aqui no 6º andar. Se eu participasse daquele quadro Meu Lugar na URGS, acho que não é esse o quadro, né? Mas se fosse esse, tá? Acho que a Cefave seria o meu lugar na URGS, assim. Conhecemos um pouco da experiência de quem já viveu nas casas de estudante, quem já passou por essa experiência de convívio e aprendizado coletivo. Agora, vamos ouvir quem está tendo essa vivência hoje, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades que a moradia estudantil oferece. Bom, quando eu ingressei na URGS, já tinha vagas reservadas para estudantes indígenas. Já tinha um quarto, assim, garantido, então eu morei na CEL, né? Inicialmente morei na CEL. E foi assim, a documentação e tudo, mas eu não precisei passar por um processo seletivo, porque já tinha vagas para estudantes indígenas. Para mim foi um pouco burocrático e foi também um pouco fora de script, né? Porque
Enfim, eu fui ter uma conversa com a minha conselheira pedagógica e aí ela me perguntou por que eu tinha ido mal no primeiro semestre. Eu falei, olha, eu perdi as aulas, eu perdi as provas porque eu estava em outra cidade, não tinha como ficar aqui, né? Aí ela disse, não, mas tem a casa do estudante, tem o alojamento, né? Tu pode ficar lá. Aí eu não sabia, literalmente não sabia que tinha um alojamento, eu sabia que tinha casa do estudante, mas eu não sabia que eu podia ficar um tempo lá. E eu nem sabia que existia casa de estudante, eu nem tinha procurado, não sabia nada de benefícios da universidade, não sabia nada, eu estava totalmente alienado da vida. Então eu fui e comecei a perguntar assim para alguns colegas e tal, tal. Aí o pessoal começou a falar, tem uma RU, né, tem casa de estudante, e aí eu comecei a ver. E aí foi que no momento que eu busquei saber como é que eu poderia fazer para entrar, né. Bom, na época que eu vim disputar aqui o edital era feito pelos próprios moradores. Hoje em dia ele é feito em parceria com a Praia. Na época eu fiz a inscrição diretamente aqui na Cefave, entregando a documentação, é analisada. E a entrevista sempre aqui também. Foi complicado no começo, ficar longe da aldeia e tal, toda a adaptação aqui na faculdade, na cidade, mas a gente foi levando e com o tempo foi assim, ficando menos difícil. Foi excelente, eu acho que tudo que eu esperava aconteceu. Bem organizado, limpo, poucas pessoas. No começo foi um pouco difícil, né? Porque a gente divide sempre o quarto com outra pessoa, né? Então depende também dessa combinação com esse colega. Não foi difícil porque eu acho que eu fiz bastante amizade aqui e isso então deu uma aliviada, entendeu? Foi um processo até bem tranquilo. Aqui na Casa do Estudante Indígena a gente é uma pequena comunidade, porque vem indígenas de vários lugares do país. Então a gente criou aqui um espaço de coletividade, de união, de compartilhamento, de experiências, de vivências. Ao longo do tempo a gente vai criando essa sensação de pertencimento, né, na Cefave, e vai se apropriando como casa, né. Eu acredito que ele não é de uma hora para outra, assim, né, porque muitas pessoas saem do seu núcleo familiar e vêm para cá, mas é uma coisa que vai crescendo ao longo do tempo, ao longo da socialização que a gente tem com os outros estudantes, né, que a gente vai vendo que é o nosso espaço. Eu acho que a parte mais legal aqui foi as amizades que eu fiz. Tipo, a enchente, principalmente, ela uniu bastante a gente, ela forçou uma união, né? Então, eu acho que isso fez a gente conhecer muitas pessoas legais, que eu tenho amizade até hoje, sabe? Que eu tenho, tipo, um privilégio de ter conhecido mesmo. Proximidade também, sabe? Da questão familiar mesmo, porque é tua casa, né? Como tu tá morando aqui, praticamente viram teus familiares. E como toda família tem aquela pessoa que é mais comunicativa, menos, aquela que é mais chata, aquela que é mais brigona ou mais séria. E aí tu vai se adaptando, né? Tem se tornado, né, o nosso lar, mesmo que seja temporariamente. Cefave, por conta dessa organização aí que eu citei, dela ser auto-organizada, acredito que essa organização permite que a gente construa uma cidadania ali, né, uma participação coletiva, né? No momento que eu tô atuando na parte da manutenção, que assim, tu vê assim, o chuveiro queimou, daí eu, o chuveiro queimou, não... Aí já corre atrás, sabe? Que nem coisa de casa mesmo. O chuveiro tá queimado. Pô, tem que arrumar, né? Vai tomar banho frio. Era uma semana que tava dando calor recorde aqui no Rio Grande do Sul, né? E o pessoal do alojamento masculino tava sem o ar-condicionado. Vocês poderiam liberar o acesso ao depósito da URGS para eu pegar algum ventilador e consertar. Eu achei que eles não iam aceitar isso, né? Porque, pô, pegar no depósito alguma coisa tá estragada entre aspas, né? Mas eles aceitaram, daí eu peguei 4 ventiladores, arrumei 2. Desses 4 eu fiz 2, né? Ficou um Frankenstein assim, mas funcionou. Então, tipo, já deu para eles passarem assim, pelo menos aquela época que estava bem quente. Aqui na casa me desenvolvi bastante também, não só na comunicação, né, com os outros estudantes, mas também de enriquecimento cultural, né? A gente faz muitas trocas culturais aqui, né? Estudantes de várias origens, de outros países. Eu tinha um problema de comunicação com as pessoas, eu não me comunicava muito, a não ser que a pessoa comunicasse comigo. Aqui a gente é obrigado a fazer isso, então a gente adquire essa habilidade, né? Para mim é um benefício mais importante que tem, né, de assistência estudantil da URGS, porque garante que eu posso ficar aqui sem pagar um aluguel, isso garante que eu consiga ter mais tempo para desenvolver atividades acadêmicas e para passar mais tempo também na URGS, para ter uma bolsa. Poder estar aqui sem me preocupar com outras coisas, que é o natural, né? Tipo, tem que pagar aluguel, tem que fazer um monte de coisa. Ou até a locomoção, porque para mim ficar perto de bicicleta eu levo 15 minutinhos. E para mim 15 minutos não é nada. Eu acho que para manter a gente aqui, tem pessoas que vêm de outros estados, né?
a única forma de se manter aqui é na casa do estudante, né? Principalmente quem é de baixa renda. Se não tivesse a moradia estudantil, se não tivesse hoje a Casa do Estudante Indígena, eu não poderia estar aqui. E vários outros estudantes também não iam conseguir ficar para terminar a faculdade. Sabe? Imagina se, né, eu vim do interior, eu estava meio assustada ainda com a cidade, não sabia nada de nada. Então, de repente, estou no meio daquelas pessoas lá que me traziam um monte de coisas que eu não sabia, né? Então foi uma vivência riquíssima ali com aquelas pessoas. Eu aprendi muito ali e em pouquíssimo tempo, tu imagina assim, menos de um ano eu estava sabendo 1000 coisas que eu nem imaginava. Que vir pra cá, ter a oportunidade de estudar, ver teus irmãos também estudando, tu ter orgulho de dizer que tu foi aluna da URGS, encher a boca para dizer que tu conseguiu uma vaga na Federal. E só pelo fato de ter passado pela casa de estudante, ela te traz uma maturidade, ela te traz um sentimento de além de gratidão, vai além de gratidão. Ele te habilita para outros desafios, para dizer assim, poxa, eu vinha para cá, com 18 anos eu tinha que me virar numa cidade grande, eu tinha que fazer as minhas escolhas com base nos meus valores.